Saí de casa aos 17 com uma mochila, 280 ares em notas amassadas e um ultimato que não fui eu quem deu. Eu cresci numa casa que tinha cheiro de lustramóveis aos sábados e silêncio às terças. O tipo de silêncio que não é paz é peso. Meu pai achava que o mundo se dividia em duas categorias: quem sabia ficar reto na régua e quem nascia torto. Reto era o meu irmão, o Daniel. Camisa por dentro da calça, boletim com média 9, catecismo no domingo, futebol no sábado, sorriso no rosto e sim, senhor, e não senhora em todas as pausas. Torto era eu. Não porque eu quisesse causar. Eu só não cabia naquele ângulo de 90 graus em que eles mediam tudo. Descobri cedo que meu lugar preferido da casa era o corredor entre a sala e a cozinha. Ali tinha uma tomada mal colocada, onde eu ligava o meu velho rádio portátil herdado do tio Reinaldo. Eu me sentava no chão frio, costas na parede, e girava o dial até achar alguma estação que tocasse indie, MPB antiga, qualquer coisa que me fizesse esquecer que eu existia ali dentro. Às vezes, eu escrevia trechos de letras num caderno azul, versos que eu roubava de músicas e misturava com pedaços meus, como quem costura pano velho em pano novo e finge que é casaco. A régua do meu pai ficava na gaveta do aparador. Não era metáfora. Era uma régua de madeira mesmo, com a marca do colégio estampada que ele usava para desenhar plantas. Meu pai era topógrafo, e quando queria, para bater na mesa. Tá desalinhado, ele dizia, batendo 2 vezes, olha o padrão. Padrão era a palavra favorita dele. Minha mãe preferia outra. Exemplo. O Daniel é um exemplo. Olha o exemplo do seu irmão. Você precisa de um bom exemplo. Eu tinha 12 anos quando aprendi que, na nossa casa, exemplo era sinônimo de impossível. Daniel não fazia esforço para ser perfeito. Ele simplesmente era. Não sei se é talento ou uma espécie de vocação para agradar, mas o fato é que tudo nele parecia encaixar. Ele acordava antes do despertador, fazia alongamento, comia maçã com iogurte e saía de casa com a mochila arrumada por ordem de disciplinas. Eu acordava atrasado, comia pão seco no caminho, chegava 5 minutos depois da primeira aula e ainda tinha o cabelo com um redemoinho que fazia parte da minha cabeça parecer estar sempre contra o vento. Eu tentava. Juro que tentava. Tentei ser atacante no time do colégio e chutei a grama mais vezes do que a bola. Tentei judô e saí do tatame com uma luxação que me rendeu 1 semana de tipóia. Tentei piano por 2 meses até a professora dizer para minha mãe que eu tinha um ouvido extremamente livre. O que foi o jeito educado de dizer que eu tocava tudo de um jeito só. A única coisa que ficava comigo sem me humilhar era escrever, e escrever não dava medalha de fim de semana, muito menos orgulho de sala de estar. Eu gostava de gente confusa. Gente que desafinava no coral, que esquecia o texto na peça da escola e improvisava, que errava o passe e ria do próprio tropeço. Gente que não se encaixava e por isso inventava encaixes. A vizinha do 302, por exemplo, Dona Lídia, que vendia empadas e, nos dias bons, me dava as quebradinhas da borda numa sacolinha de papel, junto com conselhos sobre como ninguém é obrigado a caber no trilho que não escolheu. Eu guardava aquilo como quem guarda um segredo de guerra. No primeiro ano do ensino médio, a régua começou a pressionar mais. Daniel prestava vestibular para engenharia e meus pais falavam de trajetória, futuro, estabilidade. Eu ainda colecionava letras de música e cadernos com espirais tortas. Minhas notas flutuavam entre 7 e 8 e cada prova era uma negociação familiar. Na noite em que tirei 6,5 em física, meu pai colocou a régua sobre a prova como um marcador fúnebre e disse: "Você escolhe agora, para não ser escolhido depois." Eu não sabia que resposta se dava a uma frase dessas, então fiquei em silêncio. Meu pai interpretou como desacato. Meu silêncio sempre foi grosseiro aos ouvidos dele. Foi nessa época que eu conheci a Kika. Ela usava um brinco de pena na orelha esquerda, tinha uma jaqueta jeans cheia de remendos e segurava a câmera como quem segura um talismã. Ela dirigia o jornal da escola, que era meio jornal, meio zine, meio manifesto, dependendo de quem escrevia. Foi ela que me pediu para mandar uns textos. Qualquer coisa, ela disse, menos aquilo que o coordenador chamaria de aceitável. Eu enviei 3 crônicas e um poema sobre esperar o ônibus enquanto o mundo queimava. Entraram todos. Na semana seguinte, alguém rabiscou na minha carteira. Gostei do texto do busão. Eu li aquilo como se fosse um contrato de permanência no planeta. Em casa, ninguém leu. Minha mãe dizia que jornal estudantil tinha muita opinião e pouca educação. Meu pai não dizia nada. Ele contava o tempo que eu passava no quarto pela frequência com que o chão rangia.
Às vezes eu sentia o olhar dele me medindo de longe, como se eu fosse um terreno acidentado e ele estivesse calculando desnível. Eu sonhava que um dia ele ia me perguntar: que história você quer contar? Em vez disso, ele perguntava: que faculdade você vai passar? O auge da régua aconteceu no jantar do meu aniversário de 17. Mesa posta, lasanha de frango, o meu prato preferido, segundo a minha mãe, embora meu prato preferido tivesse mudado quando eu tinha 15. Daniel de camisa social porque tinha ido ao estágio, eu de camiseta preta porque era o que eu tinha para estar invisível. Entre a salada e a vela, meu pai limpou a garganta como sempre faz antes de avisos importantes. Seu irmão foi chamado para a federal. Ele disse, orgulhoso como se tivesse sido ele. Primeira chamada. Que massa, mano, eu falei sincero. Eu torcia pelo Daniel. Não pelo mito do Daniel, mas pelo cara que um dia me ensinou a andar de bicicleta segurando o banco sem eu ver. Meu pai assentiu com um muito bem. Depois virou para mim. E você? O que decidiu? Eu tinha um formulário impresso no bolso da bermuda desde a semana anterior. Curso noturno de produção editorial numa faculdade estadual a 2 conduções de casa. Eu já tinha pesquisado a grade, os estágios, a chance remota de uma bolsa. Meu coração batia na mão. Eu puxei o papel e empurrei para ele por cima da travessa de lasanha. Eu quero tentar isso aqui. Meu pai leu como quem examina um exame de sangue. Noite. Eu posso trabalhar de dia. Fazer estágio freelas. Dá para dar um jeito. Ele respirou fundo, fechou os olhos um segundo e abriu com a frase que mudaria tudo. Produção editorial não é profissão. É hobby. Profissão é engenharia, direito, medicina, administração. O resto é distração. Minha mãe, sempre a mediadora cordial, entrou com voz doce que corta mais que faca. Filho, seu irmão já é um exemplo. Você podia pegar um curso que encaixasse melhor no que a família construiu. A palavra família sempre aparecia como um prédio que não tinha janelas para o meu lado. Eu não quero ser o Daniel, eu disse. Sem veneno, só cansado. Ninguém está pedindo para você ser o Daniel. Meu pai bateu a régua na mesa, mais forte do que eu esperava. Estamos pedindo para você ser alguém. O silêncio que veio depois era denso o suficiente para cortar com faca. Eu ouvi o relógio da cozinha. A vela do bolo fazia uma poça de cera que escorria devagar. Eu, que sempre tive medo de levantar a voz, levantei. Eu já sou alguém. Só não sou o que vocês desenharam. A régua bateu de novo, um estalo seco que assustou até o Daniel. Sob o meu teto segue o meu padrão, meu pai disse. Se for para ficar brincando de revistinha, então arrume suas coisas e vá se virar com as suas poesias. Foi aí que percebi que o ultimato não foi meu, foi dele. Eu não dormi naquela noite. Kika me mandou mensagem às 3 da manhã. Vem no lançamento da mostra amanhã? Eu quase respondi não posso, como eu sempre respondia, porque sempre havia um padrão para obedecer. Em vez disso, fiquei olhando o teto e ouvindo a casa respirar. Minha mãe tinha o costume de passar óleo de coco nos cabelos antes de dormir. O cheiro invadia o corredor. O Daniel roncava leve como um motor que não atrapalha. Meu pai, eu não sabia se dormia. Imaginei a régua dormindo com ele, apoiada na mesa de cabeceira como uma arma. De manhã, eu enchi a mochila com o que cabia. 3 camisetas, uma calça, o caderno azul, o rádio portátil, uma foto antiga em que eu e Daniel somos crianças e estamos sorrindo com sorvete derretendo na mão. Peguei R$2,80 que eu tinha guardado num envelope dentro de um livro de contos, dinheiro de bicos, de vender brigadeiro no cursinho, de diagramar um panfleto para a papelaria da esquina. Escrevi um bilhete para a minha mãe. Não é contra você, é por mim. E outro para o Daniel. Obrigado por segurar o banco da bicicleta. Quando eu atravessei a sala com a mochila nas costas, meu pai estava de pé, encostado no batente, como se já me esperasse. Ele não disse fica. Também não disse vai. Ele mediu o meu passo com o olho. Eu entendi que para ele eu já tinha ido no momento em que imprimi o formulário. Minha mãe enxugou as mãos no pano de prato e me olhou com uma mistura tão complexa de medo, amor e costume que eu quis ficar só para aliviar aquele olhar. O Daniel desceu as escadas devagar, a gravata meio torta pela primeira vez. Ele tentou sorrir e não conseguiu. Você tem onde ficar? Foi o que ele perguntou. Tenho. Eu menti. E foi a mentira mais necessária da minha vida. Ninguém me seguiu até o portão. Eu saí de casa aos 17 com uma mochila, 280 em notas amassadas e um ultimato que não fui eu quem deu. O sol das 8 da manhã me atingiu com aquele brilho de começo de história, e eu segurei a alça da mochila como quem segura a própria espinha para não desabar.
No ponto de ônibus, o vento cheirava a pão recém-assado da padaria da esquina. Liguei o rádio. Uma música que eu não conhecia começou bem no refrão, falando de estrada e de nomes que a gente escolhe para continuar. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas pela primeira vez a régua ficou para trás. E o chão, torto do jeito que fosse, parecia meu. A primeira noite fora de casa não teve nada de romântica. Não teve lua iluminando o caminho, nem vento de liberdade no rosto. Só frio. Frio entrando pelas frestas do banco de concreto da rodoviária, onde eu decidi acampar. A mochila serviu de travesseiro, mas o medo não deixou que eu fechasse os olhos por mais de 10 minutos seguidos. Às 3 da manhã, um segurança me acordou com um cutucão. Vai embora, garoto, aqui não é dormitório. Peguei minhas coisas e saí andando sem rumo, fingindo que sabia onde estava indo. Só tinha uma certeza: não voltaria para casa. Eu tinha prometido isso a mim mesmo que meu estômago começasse a reclamar alto. Gastei os primeiros 20 reais em um pastel de feira e um suco aguado. O vendedor me perguntou se eu queria mais um por conta da casa, mas meu orgulho respondeu antes da boca: não, obrigado. Mentira, eu queria. Mas preferi guardar as notas amassadas no fundo do bolso como se fossem minha única defesa contra o mundo. No segundo dia, a grana já parecia areia escorrendo entre os dedos. Descobri que hotel barato ainda era caro para quem não tinha nada fixo. Então passei a inventar desculpas para ocupar espaços. Ficava horas numa biblioteca, fingindo estudar. Me escondia no banheiro de um shopping para lavar o rosto e trocar de camiseta. Usava o Wi-Fi aberto como se fosse um salva-vidas. À noite, escolhia algum canto iluminado da cidade, sempre perto do movimento. Aprendi rápido que escuridão é amiga de quem tem casa, não de quem está sozinho. Dormir em praça parecia cena de filme até sentir o primeiro chute na sola do tênis. Um bêbado querendo saber quem era o moleque folgado ocupando seu lugar de descanso. Corri com a mochila nas costas, coração disparado, prometendo a mim mesmo que nunca mais ficaria parado em um ponto só. Foi nessa correria que conheci o Murilo. Ele vendia pulseiras artesanais na rua, dessas feitas de linha colorida, e me ofereceu uma. Respondi que não tinha dinheiro. Ele riu, me entregou mesmo assim e disse: você parece precisar mais do que eu. Ficamos conversando até tarde. Descobri que ele também tinha saído de casa cedo, mas por motivos bem diferentes. Não falou quais e eu não perguntei. No fundo, percebi que na rua todo mundo tinha um motivo para estar ali. Só variava a versão. Murilo me ensinou os primeiros truques. Onde comer barato, como pedir água sem parecer esmola, quais lugares eram menos perigosos para passar a noite. Eu, em troca, só tinha minha atenção. E talvez fosse isso que ele quisesse. Alguém que não o olhasse como um fracassado. Na terceira noite, deitado num pedaço de papelão atrás de uma padaria, percebi que liberdade também pesa. Pesa porque não tem rede de proteção, não tem colchão de emergência, não tem ninguém para perguntar se você já jantou. E ainda assim, eu repetia para mim mesmo: é melhor do que viver apagado dentro daquela casa que nunca foi minha. Trabalhar nunca foi problema. O problema era alguém confiar em mim o suficiente para me dar um trabalho. Sem endereço fixo, sem telefone, sem documento atualizado. Eu era só um garoto de mochila e olheiras. Quem arriscaria? Murilo, aquele das pulseiras, me apresentou ao seu Zé, dono de uma barraca de caldo de cana na feira. O homem precisava de alguém para carregar sacos de cana, lavar copos e espantar curiosos que ficavam pedindo de graça. Topei na hora. Primeiro pagamento: 35 reais e 2 pastelões de carne que quase chorei ao devorar. Naquele dia percebi que comida ganha tem gosto diferente. É pesado, é real, fica no corpo. Passei a viver de bicos. De manhã ajudava em feira, à tarde descarregava caixas em armazém, à noite às vezes entregava panfleto em semáforo. Era pouco, sempre pouco, mas era meu. E mesmo exausto, deitado em qualquer canto com a mochila de travesseiro, eu sentia uma centelha de orgulho. Pela primeira vez, cada real que entrava no meu bolso tinha sido arrancado com minhas mãos. Só que trabalhar não apagava o silêncio. No meio da multidão, entre buzinas e barulho de gente, eu ainda escutava a voz dos meus pais. Você não vai dar em nada. Por que não pode ser como seu irmão? Essas frases ecoavam mais alto do que os motores da cidade. Eu não ligava de carregar peso, de dormir mal, de ter só 2 camisetas. O que me doía era imaginar a sala de jantar lá de casa, intacta. Meu lugar vazio na mesa enquanto meu irmão contava mais uma vitória acadêmica e meus pais batiam palmas. Eu era o filho que tinha desistido, o nome que não se dizia em voz alta. Mas se tinha uma coisa que a rua ensina, é que orgulho não paga refeição. Então engoli tudo, inclusive a saudade mal admitida.
Numa tarde de sábado, depois de carregar caixas até a coluna doer, sentei na calçada e vi um garoto de uns 10 anos vendendo balas. O pai dele estava encostado no poste, fumando e só observando. De repente, o garoto tropeçou, deixou as balas caírem no chão e levou um tapa no rosto. Eu quis levantar, gritar, fazer alguma coisa, mas fiquei parado, paralisado, lembrando das vezes que também apanhei só por errar o tom de voz. Foi ali que entendi. Eu não era só um garoto fugindo. Eu era um garoto tentando provar para mim mesmo que eu não era descartável. Foi numa noite abafada de quinta-feira que a primeira oportunidade real apareceu. Eu estava entregando panfletos em frente a um bar quando uma mulher me chamou. Tinha uns 40 anos, cabelo preso em coque e olhos atentos do tipo que te atravessam. "Você é daqui?" perguntou. "Mais ou menos." Respondi, tentando disfarçar o sotaque de quem ainda não tinha perdido o jeito caseiro de falar. Ela se apresentou. Helena. Dona de uma gráfica pequena, precisava de alguém para ajudar nas madrugadas quando fechava grandes pedidos. "É cansativo, paga pouco, mas tem teto e café quente", disse. Naquele instante, o teto pesou mais do que o dinheiro. Eu aceitei sem pensar. A gráfica ficava nos fundos de uma rua estreita, com cheiro de tinta e barulho constante de máquinas. Passei a dormir em um colchão velho no depósito, entre caixas de papelão. Para muitos, aquilo era miséria. Para mim, era luxo. 4 paredes, um teto de verdade e o som de impressoras que me embalava melhor do que qualquer canção de ninar. Helena não era de muitas palavras, mas me observava. Quando me via copiando frases de livros antigos que ficavam jogados no depósito, ela só deixava um pão com manteiga ao meu lado e voltava ao trabalho. Não me perguntava nada. E era justamente por isso que eu confiava nela, porque não me tratava como coitado nem como fardo. Com o tempo, aprendi a mexer nas máquinas, a revisar arquivos, até a atender clientes. Descobri que adorava ver algo nascer do nada. Uma folha em branco virar cartaz, convite, capa. Aquilo me dava uma sensação estranha de poder, como se eu também pudesse me reimprimir em uma versão nova. Só que quanto mais eu crescia ali dentro, mais crescia também a sombra da minha família. Em cada cliente engravatado que entrava, eu via o rosto do meu irmão, seguro, confiante, sempre com as respostas certas. E em cada silêncio pesado no fim do dia, quando desligávamos as máquinas, eu sentia a ausência dos meus pais como uma ferida que não fechava. A vida estava estável, pela primeira vez, mas foi justamente nessa estabilidade que o inesperado bateu à porta. Um convite para uma feira de design na capital. Helena tinha sido chamada para expor a gráfica, mas precisava de alguém para ajudar. E ela escolheu a mim. Naquele instante, percebi que talvez a vida estivesse me oferecendo algo que meus pais nunca ofereceram. A chance de ser visto pelo que eu realmente era, e não pelo que esperavam que eu fosse. A feira de design foi um choque para mim. Nunca tinha visto tanta gente elegante, tanta luz, tanta cor no mesmo espaço. Eu, com minha camisa emprestada de Helena e o crachá improvisado, parecia um intruso. Mas quando vi meu trabalho, um simples catálogo que ajudei a diagramar, exposto numa das mesas, alguma coisa dentro de mim se endireitou. Pela primeira vez não me senti um sobrevivente. Me senti parte de alguma coisa maior. Durante o evento, Helena me apresentou como meu braço direito. Eu quase ri. Se meu pai tivesse escutado aquilo, teria gargalhado até perder o ar. Mas ali, diante de desconhecidos que me tratavam como profissional, a frase pesou. Braço direito. Não o filho problema. Não a sombra do irmão perfeito. Foi nesse mesmo dia que o passado me alcançou. No meio do corredor da feira, entre estandes coloridos, ouvi meu nome. Quando virei, lá estava ele, meu irmão. Gravata ajustada, pasta de couro, sorriso treinado. Ao lado, meus pais. O tempo parou. Eu ainda estava com o catálogo na mão, e eles me olharam como se tivessem visto um fantasma. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai pigarreou, sério. Meu irmão sorriu daquele jeito orgulhoso, como se tivesse acabado de me encontrar vendendo limonada na calçada. "Então é aqui que você está", ele disse, como quem comenta o tempo. Senti as palavras atravessarem meu peito. Parte de mim queria gritar, jogar todos os anos de dor na cara deles. Outra parte queria apenas abraçar e fingir que nada tinha acontecido. Mas fiquei firme. Expliquei que estava trabalhando com Helena, que ajudava na gráfica, que estava construindo minha própria vida. Não pedi aprovação. Não pedi desculpa. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Meu irmão deu aquele sorriso condescendente. "Que bom que você encontrou." "Alguma coisa para fazer", ele disse. "Alguma coisa." Doía, mas também libertava.
Porque naquela hora percebi, eu não precisava mais da validação deles. Já tinha encontrado um lugar onde minha voz valia algo. Nos despedimos friamente. Eles se afastaram e eu fiquei ali no meio da feira, o coração batendo como um tambor. Helena me olhou e disse apenas: "Você tem escolha." Sempre teve. Naquela noite, deitado no colchão do depósito, pensei em tudo. Pensei na mochila com a qual saí de casa, nos 280 amassados, no frio que passei. Pensei também nos olhares que ganhei, nos trabalhos que fiz, nas mãos calejadas que agora contavam sua própria história. E entendi. Eu não era mais o filho que fugiu. Eu era o homem que decidiu existir por conta própria. Talvez um dia eu e meus pais ainda nos aproximemos. Talvez não. Mas pela primeira vez, isso não define quem eu sou. Minha vida agora é impressa todos os dias, em tinta, suor e escolha.